Quando a gente fala do FHI11, a primeira coisa que vem na cabeça do investidor mais antigo de fundos imobiliários é o fato da gestão ter pago todos os custos de todas as emissões depois do IPO. Isso chamou muita atenção do mercado na época e muitos investidores gostaram disso, né? Afinal, isso demonstrou muito alinhamento com os cotistas. Mas esse fator da gestão pagar os custos das emissões não deve ser o único, né? O único fator decisivo ali na hora de você escolher investir ou não na FHI11. E nesse vídeo aqui eu vou te trazer tudo o que você precisa saber para aí sim você tomar uma decisão melhor, uma decisão mais informada. Mas eu já te adianto uma coisa, o FHI11, apesar desse alinhamento com os cotistas, ele não é um fundo high grade, né, daquela excelente qualidade de crédito, mas ele também não é aquele fundo super arriscado, né? Ele está ali no meio do caminho, eu vou detalhar melhor isso aí no decorrer dessa análise aqui do fundo. E como sempre, né, como eu sempre falo, eu gosto de fazer em 6 tópicos, né? Então vamos começar aqui entendendo o que que o AFHI11 faz, né? Como que ele gera dinheiro. Bom, o fundo ele é relativamente novo, se a gente for olhar na história do mercado, né? Ele começou lá em abril de 2011, então ele tem 4 anos e meio, né? Eu tô gravando aqui no finalzinho de 2025, tá indo aí para 5 anos. Ele tem um patrimônio líquido de 429 milhões aqui na data que eu gravo esse vídeo, e a estratégia dele é interessante. Ele tem uma estratégia, vamos dizer assim, mix, né? De várias coisas. Primeiro que, como eu falei no início, né, ele não é um fundo high grade puro, né, então ele mistura, na verdade, as estratégias de high grade e high yield, né, então ele se enquadra ali mais ou menos ali no middle risk, né, ou seja, num risco médio ali em relação às operações deles. E isso não significa, né, na verdade, para essa coisa de entender o high grade e o high yield, não é só a taxa alta, né, ou as taxas altas ou baixas. Na verdade, isso acaba sendo um reflexo das operações. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico de exposição setorial da FHI11 e vocês vão entender o histórico, né, dele, por que que ele tem essa classificação de middle risk. Quando a gente olha os setores aqui, esse azul mais escuro aqui, ele é bastante de incorporação, né, é todo o histórico que ele tem de incorporação e veja que ele foi um bom tempo, a maior parte dele. Incorporação dentro do mercado imobiliário, ele tem um risco mais alto do que os outros. Por exemplo, até porque o segmento de incorporação, a gente está falando de imóveis em construção, né, aquela coisa de, às vezes, de vender imóveis na planta, de ter que antecipar esse futuro fluxo, né, das vendas, né, a necessidade de fazer as vendas, né, dos imóveis, né, para conseguir depois arcar, conseguir pagar essas dívidas que foram feitas por antecipar esses valores. A gente também tem o setor de loteamentos aqui, que ele também tem essa finalidade. Então veja que ele, aqui no início, né, ele tinha um pouquinho mais de risco. Hoje ele conseguiu diversificar mais em outros setores. Então, diria que no histórico dele, ao longo desses 4 anos e meio, o fundo conseguiu reduzir o risco dele, né? Embora ele, ainda assim, eu entender que um middle risk indo para o middle risk baixo. Então, principalmente olhando para os setores, esse é o primeiro detalhe. Em relação, continuando aqui na questão da estratégia do fundo, né? Além desse mix, né, de ativos high grade, operações high grade, operações mais high yield, né, mais middle risk, ele também tem uma estratégia de diversificação em relação aos, não só diversificação, né, mas de fazer uma mistura de indexadores, né, principalmente CDI e IPCA. E isso a gestão falou que a exposição maior a CDI ou a IPCA vai depender muito do cenário econômico, né? Então, quando eles entenderem que o CDI está mais atraente, eles pegam operações a CDI. Quando eles entenderem que o IPCA, as operações de IPCA estão mais atraentes, eles vão mais atrás das operações de IPCA. Na questão do CDI, é, a gestão busca uma duration mais curta. O que que é duration? Duration é o prazo médio ponderado, tá? Daquela operação. Então ele busca no CDI uma duration mais curta, que diminui um pouquinho o risco, né, dessa taxa de juros aí. Lembrando que CDI é igual a Selic, né? Hoje, por exemplo, a gente tem uma Selic a 15%, o CDI está ali mais ou menos nesse patamar também, 14,9, é sempre 0,1 ponto percentual a menos. Então, uma duration mais curta e o mecanismo de cash sweep, ou seja, todo o fluxo de dinheiro que entrar naquele CRI, ele serve para amortizar, para pagar os juros, então ele acaba fazendo isso mais rápido, né? O pagamento daquela operação, ela acaba sendo mais agilizada, então isso reduz bastante os riscos. No caso da parte de IPCA que eles fazem os aportes, eles buscam os spreads maiores, né, em relação aos NTNBs, né, o Tesouro IPCA+, e eles buscam bons devedores e uma duration mais longa, um prazo médio ponderado um pouquinho mais longo, porque o IPCA ele tem mais estabilidade, é um índice que ele
vai ficar, né? A ideia dele é ficar sempre abaixo da Selic, né? Na verdade, a ideia da taxa Selic é ficar sempre acima do IPCA, né? Ela serve para controlar a inflação, a taxa Selic. Então eles buscam esse spread maior em relação ao Tesouro IPCA+, né? E na busca de bons devedores, né? Então isso é muito importante, porque se você pega uma taxa um pouquinho maior, mas tentando fazer esse controle de risco, né? Essa é a grande ideia, né? Por trás do AFHI11. E aqui, um outro gráfico aqui, histórico aqui, dos indexadores do AFHI11. Como a gente pode ver, a parte azul aqui é IPCA, a parte vermelha é CDI, tem uma parte amarelinha aqui que ela aparece aqui em alguns pedaços aqui que é um pré-fixado, mas são coisas bastante pontuais, né? A gestão ela não busca ir atrás de pré-fixado, isso foi, acho que é uma operação só que eles têm lá de pré-fixado, que foi uma oportunidade que eles encontraram em algum momento. E veja que ele já foi bem menos CDI lá no começo, aí a gestão antes desse aumento da taxa Selic, né, do CDI, eles foram fazendo essa exposição maior no CDI nessa estratégia de duration curta e cash sweep, né? E aí eles se expuseram mais ao CDI e agora eles vêm diminuindo a exposição ao CDI porque a Selic ela tá muito alta, né? Lembra que uma Selic alta ela é bom para o investidor, mas ela é ruim para o devedor. A dívida fica muito cara, né, para o devedor. E aí eles já estão aqui hoje, no último relatório gerencial referente a setembro de 2025, mais ou menos ali 70% IPCA, né, 65, 60, 70% e 25% ali mais ou menos de CDI. Isso já foi bem mais aqui numa proporção aqui quase 60-30 aqui em algum momento, né? Desculpa, 60-40, né? Então, é assim que a gestão trabalha. Em relação às taxas, né, como eu estava falando para vocês, veja que no IPCA, atualmente ele tem um spread ali em relação às NTNBs, né, uma média das NTNBs, isso daqui é um cálculo meu, né, que eu faço em relação às NTNBs, eu pego uma média de todas as NTNBs, todos os tesouros IPCA mais disponíveis, e aí, só que historicamente, né, ele tem mais ou menos o spread ali de 2% que eles adquirem dessas taxas aí, desses CRIs aí atrelados ao IPCA. Quando a gente olha o que é ele está próximo ali, né, por isso que eu falo que na estratégia IPCA o fundo ele é middle risk baixo. Quando a gente olha o CDI, já é uma taxa um pouquinho maior. Ultimamente eles estão pegando mais ou menos ali a CDI mais 3, né, mais 3%, mas historicamente é um spread ali de CDI mais 4,3, 4,4 ali mais ou menos, né, média e mediana, né? Eu gosto de colocar sempre os dois. Esse trecho aqui em branco aqui foi um período que a gestão não divulgou as taxas da CDI, só tinha as taxas da IPCA. Mas veja que no início aqui ele pegava CDI mais, quase a CDI mais 6 aqui, né? E eram umas taxas um pouquinho bem mais arriscadas. Era menos exposição ao CDI nesse momento aqui também. Mas veja que, sim, é aquela ideia lá da gestão, né? Eles concretizando aqui o que eles falam, né? Quando a gente olha o gráfico aqui, fica muito claro em relação à gestão fazendo, né, o que ela prometeu, vamos dizer assim, né? E aí, assim, tem algumas coisas assim, em relação aos fundos de papel, que alguns deles, né, eles gostam de ter exposição via fundos imobiliários também, né, comprar cotas de outros fundos imobiliários. E o FHI11, a gestão já falou, né, que a ideia de exposição a fundos imobiliários não é o principal deles, eles só vão, no máximo, assim, se fizer exposição, vai ser no máximo 5% do patrimônio deles, vai ser algo pontual e tem que ser uma excelente oportunidade. Então, eles não vão, vamos dizer assim, alocar por alocar dinheiro ali via fundos imobiliários, porque não tem o que fazer com o dinheiro, né? Então, eles sempre vão ter operações ali para alocar esses valores. Inclusive, o fundo está quase 100% alocado sempre, ele está muito próximo disso, né? Aliás, falando em alocação, né, o caixa ideal, a gestão também em algum momento ela já falou que o caixa ideal é em torno de 4% do patrimônio líquido, um caixa baixo, né, justamente para fazer só esse controle de liquidez ali, pagar rendimentos, pagar as despesas do fundo, né? Então, é interessante a gente ver fundo imobiliário com um caixa razoavelmente nem baixo nem alto, né, na verdade, né, um caixa razoável, né, a gente não pode ver um fundo imobiliário, por exemplo, com caixa de 20%, por exemplo, né, embora com a Selic alta seja interessante, mas se a gente quiser investir via Selic, a gente vai direto no Tesouro Selic e não vai ver fundo imobiliário para isso, né, não é a ideia do fundo imobiliário, então é interessante ter um caixa baixo e o fundo está o máximo possível alocado dentro do que a gestão entende ser interessante. Uma outra divisão também que tem na estratégia, né, dentro
das operações do FHI11, a gestão ela classifica alguns CRIs, né, como estratégicos e outros como táticos, ou seja, o estratégico é aquele para ela carregar para o longo prazo, né, até o vencimento daquele CRI, e os táticos eles compram algumas posições oportunísticas ali, né, às vezes eles vêem uma oportunidade no mercado secundário, por exemplo, ali de comprar um CRI com um desconto interessante para realizar um lucro maior ali. Mas a gestão já falou também que eles não se apegam muito a essa divisão, ou seja, se em algum momento tiver um CRI estratégico que eles pretendem carregar até o vencimento, mas por alguma razão ele está com um preço de venda interessante no mercado secundário, eles vão se desfazer e não tem problema nenhum. E com lucro, né? A ideia deles, né? Eles vão se desfazer um CRI estratégico com lucro. Na outra ponta, às vezes acontece, já aconteceu na verdade, da gestão ela comprar algum CRI, né, para fazer uma posição tática ali, e na verdade as premissas que eles queriam, né, que eles tinham para aquele CRI não deu certo, eles acabaram vendendo ainda que fosse no prejuízo, mas eles realizaram esse prejuízo e alocaram numa operação melhor. Isso foi muito interessante porque a gestão eles trouxeram as informações, né, qual que era o racional na aquisição e por que que eles venderam mesmo sendo no prejuízo, mas foi um prejuízo pequeno, né? Foi uma coisa bem assim, quase que insignificante dentro do patrimônio do fundo, né? Então veja que assim eles não se apegam a isso e isso é muito bom para quando a gente olha como investidor, né? Principalmente quando a gente fala, pô, eu tô com prejuízo num fundo imobiliário aqui, né? Então não quero me desfazer dele, então eu vou me afundando cada vez mais. Então assim a gestão não, a gestão entende que se ela vê que tem um CRI ali que vai vai cada vez mais para o fundo do poço, eles se desfazem antes de acontecer o pior. Aconteceu acho que uma vez ou duas vezes no máximo, então foi pouquinhas coisas ali dentro do patrimônio do fundo, então não foi muito representativo. Em relação aos CRIs high yield, né, a gente chama dos CRIs high yield, a maioria deles são estruturados pela própria gestora, ou seja, ela que estrutura toda a operação e sempre assim, a ideia é que seja com devedores conhecidos por eles, né, que sejam empresas assim do setor imobiliário que eles conheçam, né, que sejam bons devedores, obviamente, e sempre com boas garantias, né, então se acontecer alguma coisa ali, aqui mesmo sendo um bom devedor, pode acontecer qualquer coisa ali e essa operação não dá certo e o devedor ficar inadimplente, eles executam a garantia e é uma boa garantia ali que vai trazer para o fundo para proteger, né, o patrimônio dos cotistas, o patrimônio do fundo, que é o patrimônio dos cotistas. Uma outra coisa interessante também em relação ao FHI11, diferentemente de outros fundos de papel, é que eles buscam, né, isso eu diria que até de certo modo raro, né, em relação aos fundos de papel, né, que eles buscam uma estabilidade, né? Linearizar o máximo possível dos rendimentos. Nas linhas, não sei se vocês vão conseguir, nas colunas, né, na verdade, azuis aqui, é o histórico de rendimentos mensais do fundo, né? Essa linha amarela aqui é o rendimento médio mensal, R$ 1,04, né, por cota. E a linha vermelha aqui, que está no meio da linha azul aqui, isso daqui é a variação do IPCA mês a mês. Então veja que mesmo a variação do IPCA mensal, né? A maioria do fundo sempre foi IPCA, mas veja que mesmo com essa variação bem brusca aqui assim do IPCA, o fundo ele tentou mais ou menos linearizar os rendimentos, exceto no início, né? No início não tinha jeito, eles tinham que cumprir a regra de distribuir os 95% no semestre, então acabou ficando mais volátil os rendimentos aqui, né? Mas veja que desde aqui de mais ou menos, sei lá, outubro de 2022, né? 3 anos atrás aí, nos últimos 3 anos, o fundo tem tentado linearizar o máximo possível os rendimentos. Isso é uma estratégia bem interessante para quem investe em fundo imobiliário. Afinal, a gente busca, né, essa questão da estratégia, desculpa, da estabilidade dos rendimentos para a gente ter uma boa previsibilidade. Outro detalhe interessante também em relação ao FHI11 é a taxa de administração, 1% ao ano sobre o valor de mercado, né? Como ele está no IFIX, é sobre o valor de mercado. Se não tivesse no IFIX, seria sobre o patrimônio líquido. E o fundo, uma taxa de 1% ao ano é bem razoável, é na média, né? A maioria dos fundos de papel aí cobra 1% ao ano de taxa de administração, está dentro da média e está tudo certo. O fundo ele já cobrou taxa de performance, hoje ele já não cobra mais. Na verdade, em 2022, acho que em meados ali de 2022, saiu do regulamento, a gestão tirou a cobrança da taxa de performance do regulamento. Como eu sempre falo, né? Aqui em outros vídeos aqui de fundos que cobram taxa de performance, não é ruim a taxa de performance, desde que ela seja alinhada com a estratégia do fundo, mas foi interessante a gestão tirar também, porque ela entendeu que os cotistas do fundo não gostavam da taxa de performance. Então eles tiraram e mostrou mais um alinhamento com os cotistas, né? Para a gente falando muito, né, em alinhamento com os cotistas, vamos falar agora aqui da gestão, né? Quem são os responsáveis pelo FHI11? A F, né, de AF Invest, né? Então é uma gestora aí pequena, né? Razoavelmente pequena,
frente a outras gestoras aí que a gente tem no mercado de fundos imobiliários. Ela tem foco no crédito imobiliário, né? Então, e também é interessante que uma entrevista uma vez dos gestores eu vi que eles falando assim que eles vão ficar por enquanto só nessa questão do fundo de papel, de crédito, né? De títulos de valores imobiliários, fundos de dívida, esse fundo de papel do FHI 11, porque é o que eles entendem, né? Então, eles só vão entrar em outros setores somente quando outros setores, por exemplo, se eles forem ter um fundo de shopping, um fundo de logística, um fundo de lajes, é só se eles tiverem equipe suficiente para isso, uma equipe que entenda desses setores, senão eles não vão colocar o pezinho deles lá em lugares onde ele é desbravar novos terrenos ali, assim, em lugares que eles não entendem, né? Então isso eu acho bastante interessante. Isso já mostra também que a gestão não quer crescer a qualquer custo, né? Então eu gosto bastante dessa questão do foco no que se entende mais, né? Uh, Tem também dentro da equipe de gestão, né, pessoas que entendem das 4 áreas do fundo de papel que eu acho que é de fundo de crédito, né, em geral, que eu acho muito interessante no fundo imobiliário de papel. Especialista em fundos de investimento, porque é um fundo imobiliário, né? Especialista em crédito, né? Porque é um fundo de crédito. Especialista, obviamente, no mercado imobiliário, porque é um fundo de investimento imobiliário. E o quarto item, especialistas em securitização, entendem bem desse mecanismo de securitização, que é o que dá origem ao CRI. Então, sempre olhem se tem pessoas que têm experiência, uma experiência importante, né, de alguns anos ali dentro dessas 4 áreas, quando você for selecionar um fundo de crédito. Outra coisa que demonstra alinhamento em relação aos cotistas é o compromisso. Isso o cotista gosta muito, né? Ou pelo menos odeia quando fundos não fazem isso, né? A gestão tem o compromisso de emissão sempre acima do valor patrimonial, maior ou igual, né? Então, por exemplo, se a gestão tiver se o valor patrimonial, sei lá, tiver R$ 95 ali, eles vão fazer uma emissão ou R$ 95 ou acima disso, né? Nunca vão fazer abaixo do valor patrimonial, porque de forma geral uma emissão abaixo do valor patrimonial destrói valor. Não é regra isso, tá? Na verdade é a regra, né? Destruição de valor, mas existem algumas exceções em relação à emissão abaixo do VP que gera valor, mas isso é bastante raro, tá? Então tem que analisar muito a fundo mesmo para uma emissão abaixo do VP gerar valor. Mas como eles têm esse compromisso de emissão acima do VP, então tá tudo certo em relação ao fundo, é só a gente acompanhar as próximas emissões aí, se eles vão continuar com isso. Como eu disse no início, né, uma coisa que chamou muita atenção aí do FHI 11 foi quando eles fizeram o IPO, né, obviamente, aí quando teve a segunda emissão, a gestão pagou os custos, né, de distribuição, né, daquela emissão. E aí, dali para frente, né, o fundo já fez 5 emissões, 6 emissões, né, no total, contando o IPO. Então, essas 5 emissões aí pós IPO, a gestão pagou os custos de todas. Isso chamou muita atenção no mercado, porque foi num período justamente que os custos de distribuição dos fundos imobiliários, das emissões dos fundos, estavam vindo bastante caros. Então, eles trouxeram essa novidade, chamou bastante atenção. Os cotistas gostaram bastante, isso atraiu muitos cotistas. Toda emissão, você precisa entender que toda emissão de cotas, ela tem um custo. Ninguém trabalha de graça no mercado financeiro, isso daqui não é caridade, né? E todo mundo quer ganhar né? Todo mundo precisa comer, né? O assessor de investimento lá, a corretora, os funcionários daquela corretora, aqueles assessores, eles precisam comer também. E, obviamente, esses custos aí de distribuição são para o assessor ele ir atrás ali de novos cotistas ou até mesmo dos atuais cotistas do fundo para eles exercerem seu direito de preferência numa eventual emissão. Então, se o custo é muito baixo, então não traz interesse para o assessor e o fundo ele tem dificuldade para crescer. Então, são 2 pesos e 2 medidas aí, então a gente precisa analisar muito bem isso, né? Embora isso seja um ótimo alinhamento, né, em relação aos cotistas, né, da gestão com os cotistas, eu não sei se isso vai ser viável para sempre, tá? Principalmente quando o fundo for maior. Eu acho que, assim, quando o fundo estiver na casa, tomara que chegue, né, na casa dos bilhões, aí acho que, e fizer uma emissão, por exemplo, que seja de 250 milhões de reais, eu não sei se vai ser viável a gestão pagar os custos dessa emissão. Vamos esperar para ver, espero que ele chegue lá e espero que eu esteja enganado em relação a isso, mas eu, por enquanto, penso que não seja viável. Uma outra coisa em relação à gestão, que eu acho que falta, e ainda bem que falta isso de certo modo, né? É o chamado que eu falo de teste de estresse, né? É, Esse teste de estresse seria, por exemplo, ter algum problema bem mais relevante, ali, bem mais grave, vamos dizer assim, numa das operações do fundo, e eles terem que executar garantia, ou correr atrás do devedor, ou ter que renegociar com o devedor. Até o momento, nesses 4 anos e meio aí de existência do fundo, por essa estruturação toda que eles fazem, aí, pensando nessa boa relação risco-retorno, não aconteceu isso. Quando acontecer, a gente vai ver como é que a gestão vai lidar com isso. Eu acho bastante interessante quando a gente olha fundos mais antigos e vê como fundos de papel mais antigos e vê como que eles lidaram com essas situações aí de estresse, de ter que executar garantia, porque o devedor fica inadimplente.
Então, eu acho bastante interessante quando isso acontece. Obviamente, a gente não quer que aconteça, mas se acontecer, pelo menos esperamos que a gestão consiga trabalhar muito bem em relação a isso. Bom, próximo tópico, né? Eu gosto de olhar os indicadores, né? O que devemos observar no AFHI 11? É, como vocês, como eu sempre falo aqui, né? Eu não gosto de olhar, por exemplo, eu vou falar de PVP, dividend yield, aquela coisa toda. Eu não gosto de olhar PVP atual, né? Simplesmente eu gosto de olhar o histórico todo para a gente ter uma noção de como que o mercado está olhando aquele fundo e se está realmente fazendo sentido ali o prêmio ou que o mercado está pagando, às vezes o desconto que o mercado está dando em relação àquele fundo no valor patrimonial. E dividend yield eu gosto de olhar a diferença em relação às NTNBs, né? As taxas dos títulos do Tesouro IPCA+. Bom, começando aqui pelo nosso amigo PVP, esse é o histórico do preço-valor patrimonial, cotação sobre o valor patrimonial, né, preço sobre o valor patrimonial do FHI 11, veja que ele tem uma média de uma vez, né, ou seja, o mercado ele sempre, de forma geral, historicamente, aí ele tem pago o valor patrimonial. Algumas oscilações para cima, né, como aqui 1,08 aqui em maio de 2022, eu achei um exagero isso daqui na época, e hoje aqui a gente já teve uma baixa aqui de 0,94 em janeiro de 2025, não teve nada de errado com o fundo, isso aqui foi uma questão macroeconômica, então todos os fundos aqui caíram, né, a cotação de praticamente todos os fundos imobiliários caíram aqui nesse período aqui, final de 2024, começo de 2025, e depois alguns se recuperaram, né, então, mas foram questões macroeconômicas, com o fundo não aconteceu absolutamente nada, e atualmente ele negocia ali próximo de uma vez o valor patrimonial, o mínimo dele foi 0,93, bem no início aqui do fundo, né, ele iniciou ali no meio da pandemia da Covid-19, um ano depois do início da pandemia, né, a pandemia iniciou em março, foi decretada pela OMS em março de 2020, né, e aí ele iniciou em abril de 2021. Então veja que o mercado não paga prêmio e também não dá desconto muito relevante em relação ao fundo. O mercado realmente confia no AFHI 11 em relação a isso. Dividend yield, eu não gosto de olhar dividend yield puro, né? Eu gosto de olhar o spread em relação às NTNBs. Então, na média, aqui o fundo ele pagou ali 1% mais ou menos acima das NTNBs. Para você entender, se na média desses 4 anos e meio aí do fundo, as NTNBs, né, o Tesouro IPCA+, teve uma taxa, vamos supor aqui, de IPCA mais 6% ao ano, então na média o fundo ele pagou IPCA mais 7% ao ano de dividendos em relação à cotação, né? Esse VM aqui é valor de mercado, então em relação às cotações, ele teve mais ou menos ali 1% ali acima dos títulos do Tesouro IPCA+. Esse pico aqui de 5,58 foi um período, o spread, né, a diferença, e quando pega as NTNBs é o IPCA mais a taxa se for IPCA mais 6, por exemplo, e uma inflação de 5% ao ano, seria mais ou menos ali 11% ao ano. Então, esse aqui foi um período que a inflação ficou bem baixo, então deu esse spread bem maior aqui, mas historicamente é uma vez. Quando a gente olha isso aqui em relação ao valor de mercado, quando a gente olha em relação ao valor patrimonial, também ali, né, mais ou menos 1% também acima, essa mesma ideia, se na média as NTNBs for IPCA mais 6, ele pagou IPCA mais 7, e essa praticamente igualdade em relação ao valor de mercado, ao valor patrimonial, é justamente por causa dessa questão aqui do valor patrimonial ser sempre aqui muito próximo a 1, né? Então, se você tivesse comprado tudo a valor patrimonial, você receberia a mesma coisa, né, que você tivesse investido diretamente no valor patrimonial. Então, e uma outra coisa que eu acho bastante interessante, né, quando a gente olha aqui, saindo um pouquinho dessa questão dos indicadores, né? Tem algumas nuances ali que eu acho interessante, né? O fundo ele tem uma boa reserva de lucros, né? Que a gestão faz, né? E inflação acumulada dentro dos CRIs, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes em relação à inflação acumulada, porque ela é um pouquinho difícil de entender, tá? Então é necessário estudar um estudo um pouquinho mais profundo e esse vídeo vai ficar muito mais longo do que ele já vai ficar. Mas quando a gente olha aqui nos relatórios gerenciais, a gestão sempre traz, né? Esse aqui é o último relatório gerencial referente a setembro de 2025, né? Na página 6. Nesse ano aqui tem ficado na página 6. A gestão traz o resultado gerado no mês, R$ 1,10 por cota, distribui R$ 1,01. Total de resultado acumulado, ou seja, que ela pode usar por uma distribuição futura 75 centavos, ou seja, são 50 centavos de lucro acumulado, né, que ela tem, e 25 centavos de inflação acumulada. Essa inflação acumulada não distribuída, ela só vai
só vai ser destravada, vamos dizer assim, poder ser distribuída se o fundo vender aquele CRI, negociar aquele CRI, ou se quando começarem as amortizações, ou se ele for pré-pago totalmente, se aquele CRI for quitado. Então daí essa inflação vai sendo destravada, tá? Mas de qualquer forma isso acaba sendo uma boa reserva também. Se necessário, a gestão precisa de repente aumentar um pouquinho a reserva, ela pode fazer uma venda ali de um desses CRIs aí que tem inflação acumulada e aumentar a reserva de lucros. Mas 50 centavos de uma reserva de lucros para um fundo que vem distribuindo em torno de R$ 1 é uma reserva bastante interessante, né? E pode ver aqui que eles vieram ao longo do último ano, aí, principalmente, né? Aumentando de 6 centavos para 50 centavos, tentando ao máximo linearizar essa questão dos rendimentos. E uma outra questão que eu acho bastante interessante a gente olhar em fundos de papel é diversificação em devedores, né? Eu gosto bastante da diversificação de devedores do FHI 11, né? A gente pode ver aqui que a maior posição é do Grupo Mateus, uma rede de supermercados, empresa listada em bolsa. A segunda, a Direcional, como incorporadora, construtora, né? Também tem as ações listadas em bolsa, então dá para a gente acompanhar esses devedores também. E o terceiro aqui é do Grupo Oba, né? Esse Grupo Oba, inclusive, são imóveis que estão dentro de fundos imobiliários de renda urbana, né? Eu acho que alguns do TRXF, se eu não estiver enganado, o Grupo Oba que é inquilino do TRXF e é o devedor aqui do fundo. Então veja que esses três e outras são imóveis bastante líquidos, né? Se tiver algum problema aí, imóveis de varejo são bastante líquidos, então a execução desse daí, uma possível venda aí, se acontecer alguma coisa, é mais fácil de vender esse tipo de imóvel, né? Então veja que ele tem, depois aí é de 4% para menos aqui de cada devedor, então a gente vê que isso teria que ser uma tragédia realmente para dar algum problema aqui nesse fundo, né? Então daí a gente vê aqui a Genial Malls, né, que é o atual PMLL11, o VISC, né, que é o fundo de shopping, a gente tem o Açaí, que também é empresa listada, edifício Rocha Verá, que está dentro de fundos imobiliários, TRX, ó, Leroy Merlin, Tenda também é empresa listada, enfim, tem vários aqui que a gente vê, então é bem interessante que a gente consegue acompanhar por ser empresa de capital aberto. MRV aqui tem uma posição pequena, Brookfield também, acho que é empresa listada no exterior, Grupo Pão de Açúcar, então veja que é bem tranquilo em relação à diversificação e é mais bem tranquilo da gente acompanhar também essas operações, se vai ter algum problema ou não. Um quarto tópico aqui, né, que eu gosto de ver é por que investir ou não no FHI 11, né? Acho que um dos principais motivos, eu sempre falo que um dos principais critérios para você escolher um fundo imobiliário é você avaliar a gestão do fundo imobiliário. Uma boa gestão com ativos não tão bons, ela consegue gerar valor. Uma gestão ruim, mesmo com ativos bons, às vezes não consegue gerar tanto valor, inclusive consegue destruir valor. Então, gestão, acho que é o ponto principal de você analisar em um fundo de papel, principalmente, olha aqueles 4 critérios que eu falei anteriormente. Na questão da FHI 11, a gestão já demonstrou ao longo desses 4 anos e meio de existência do fundo um ótimo alinhamento de interesses em relação aos cotistas, então eu acho bastante positivo, né, essa questão da gestão. Então não tem nem o que falar, na verdade, por enquanto não tenho nada para falar em relação à gestão, nada de negativo, né, só de positivo. Então seria um motivo para investir. A segunda, os rendimentos estáveis, como mostrei para vocês, né, o gráfico de rendimentos lá, a gestão busca, né, trazer uma estabilidade, uma linearização dos rendimentos. Óbvio que é difícil, né, a gente deixar elas reloginho, né, mas eles buscam isso daí. A transparência da gestão em relação as informações, né? Até mesmo quando vendeu com prejuízo, o CRI explicou por quê, qual que era o racional da compra e por que vendeu no prejuízo, ainda que representasse pouco do patrimônio líquido. Inclusive, acho que nessa questão, vocês podem, se vocês perceberem as análises de fundos aqui de papel que eu faço no canal, vocês vão ver que esse daqui, né, do FHI11, talvez seja o que tenha mais informações específicas ali em relação a como que o fundo funciona, principalmente nessa parte do que o fundo faz. Isso porque nos relatórios gerenciais, nas comunicações, nas lives lá que a gestão faz, eles sempre falam bastante detalhadamente sobre como que o fundo funciona. Então, acho que tem fundo aí de papel que a gente não consegue, tem que adivinhar coisas, né? Então, tem alguns fundos que são bem difíceis de analisar. Então, esse daqui eu falo que é bem fácil de analisar nesse ponto aí, por conta da transparência. Um outro detalhe que eu também acho interessante, uma razão para investir, é que é um fundo que não quer crescer a qualquer custo. Ele é um fundo que já fez 6 emissões, ele ainda está ali na casa dos 400 e poucos milhões, não chegou nem aos 500 milhões ainda. Às vezes a gente vê, já viu histórico de fundos aí que cresceram muito rápido ali, fizeram aquela, sei lá, em 6 emissões já estava na casa dos bilhões ali
e depois deu problema. Então, acho que essa questão de não crescer a qualquer custo, né, de você crescer devagarinho, né, aos poucos ali, de grão em grão, entendendo melhor o mercado, ganhando corpo, né, aos poucos, né, acho que é a questão de você ir na academia todo dia e fazer o exercício um pouquinho em vez de você tomar anabolizante. Então, eu gosto bastante dessa questão de não crescer a qualquer custo. Acho que esses são os pontos mais relevantes na hora de você decidir ou não, né, se você vai decidir ou não investir ou manter as cotas do FHI11 na sua carteira. E se até esse momento aqui essa análise está fazendo sentido para você, você está gostando? Deixe seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nada aí das próximas análises que eu fizer. Vai ser sempre nessa pegada para você realmente tomar a decisão mais consciente possível se você deve ou não investir nesse fundo que eu trago as análises aqui. Tudo certo? Vamos continuando aqui. Obviamente pode ser lindo, maravilhoso o fundo, né? Mas todos os fundos, né? Qualquer tipo de investimento tem riscos, né? Então com a FHI11 não é diferente. Como ele é um fundo de papel, o clássico risco de um fundo de papel é o risco de inadimplência. Isso você pode colocar no fundo mais high grade possível, ele vai existir o risco de inadimplência. O que é risco de inadimplência? Do devedor ficar sem pagar. Né? Até hoje a gente não teve nenhum problema, que nem eu falei para vocês, a gestão ainda não teve esse teste de estresse. Então, espero que não tenha, né? Mas é bom ver quando tiver, é bom ver como que a gestão vai lidar, né? O dia que acontecer, talvez aconteça. Não sei quando, né? Porque não temos nenhum indício disso até o momento, né? Mas esse é um risco que sempre vai existir. Acho que ainda também um outro risco, né? Em relação a gestora e o fundo ainda ser muito pequenos, né? Então eu diria que é um risco adicional que tem seria o risco do takeover, né? Ou seja, de algum outro fundo, alguma outra gestora fazer uma fusão com esse fundo ou comprar a gestora, né? Como a gente vê o Patra, por exemplo, comprando outras gestoras aí. Então, isso é um risco que existe, né, por ser uma gestora pequena, né, ou também pode acontecer dela ficar meio de escanteio, né, o fundo ficar meio de escanteio, como a gente já viu vários fundos bons, pequenos também, que eles acabaram ficando para trás, não conseguiram crescer. Não parece ser a questão da FHI11, né, até porque na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, eles anunciaram a 7ª emissão, né, nos mesmos moldes ali do que a gente tem, do que a gente viu nos nas 5 emissões anteriores, a gestão pagando os custos, aquela coisa toda, uma emissão pequena para crescer o fundo devagarinho. Então, acho que não vai ser esse o caso, né? Mas tem que tomar muito cuidado nessa questão de outras gestoras adquirirem o FHI11. Um outro risco também, como ele faz esse mix CDI e IPCA, a gente tem uma perspectiva aí para 2026 de início de queda da taxa Selic. Se a taxa Selic vem para baixo, o CDI vem para baixo, e se a taxa Selic está vindo para baixo, é porque o IPCA está vindo para baixo, ou seja, as taxas, né, de juros e a inflação vindo para baixo. Então isso pode causar uma redução nos rendimentos do FHI11, embora ele esteja, vocês viram no gráfico de histórico de retenção, né, eles têm feito cada vez mais retenção de lucro justamente para linearizar. Tem gente que está apostando já em uma queda acentuada aí na Selic aí em 2026, eu já não acho que vai ser tanto assim, porque é ano de eleição, então ano de eleição tem bastante gasto, então isso tende a elevar a inflação. Eu acho meio difícil realmente a gente ter uma queda acentuada da Selic. Tomara que sim, né? Como consumidor isso é ótimo, como investidor nem tanto, embora uma queda na Selic não seja ruim, né, para o fundo. Na verdade ela é boa porque a dívida do devedor fica menor, né? Você imagina hoje uma Selic é 15%, CDI mais 3, né, que eles têm aqui, você tem uma dívida de 18% ao ano. Então é uma dívida cara, né? Se a Selic cai para 12%, por exemplo, a gente já fica com uma dívida de 15% ao ano, uma dívida bem menor. Isso é bastante interessante, reduz o risco de inadimplência. Mas vamos ver, mas é um risco para se ver. E obviamente, né, esses são 3 riscos principais que eu trouxe aqui, que eu acho que são os mais importantes, mas existem infinitos riscos aí que a gente sempre precisa estar atento. E o sexto tópico aqui, né? Qual seria o papel do FHI11 em uma carteira de investimentos? Eu acho que ele seria o típico meio-campista, né? Armador ali do time. Não é um fundo defensivo, não acredito que ele seja um fundo defensivo, mas ele também não é um fundo agressivo. Acho que ele é um fundo para trazer tranquilidade. Né? Mesmo sendo meio campo, é aquele fundo que traz uma certa tranquilidade na sua carteira por conta dessa previsibilidade dos rendimentos, dessa estabilização que a gestão tenta trazer dos rendimentos. O investidor de fundo imobiliário escolhe investir em fundo imobiliário por conta dessa questão dessa previsibilidade de rendimentos. Eu acho que ele tem um risco, hoje ele é um middle risk baixo,
né? Por conta de tudo isso que eu mostrei para vocês. Não acho que ele é um fundo high grade ainda de excelente qualidade de crédito, mas ele é middle, também não é um high yield, né? Nem acho que é middle risk, acho que ele está ali no meio do caminho entre um risco baixo e o risco médio, né? O risco médio baixo, vamos dizer assim. Então acho que ele vai trazer uma certa tranquilidade na carteira e por mim, acho que não vai ser muito diferente. A gestão tende a trazer cada vez mais segurança para esse fundo, né? E mesmo assim, né, por ser um fundo pequeno que faz esse mix aqui, talvez você prefira um fundo maior que tenha uma estratégia parecida com a da FHI11 de fazer essa mistura de indexadores, de operações high yield e high grade. E se você quiser conhecer um fundo com essa pegada, eu gravei esse vídeo aqui do KNSC11, que é um fundo que também tem uma estratégia parecida. Então você assiste aqui, clica nesse link aqui, assiste o vídeo do KNSC11 e a gente se vê por lá. Muito obrigado e até esse vídeo aqui do KNSC11.